Mulher, se você está na menopausa e percebeu que a sua barriga vive estufando e ao longo dos anos o seu peso vem aumentando, mesmo você comendo saudável, tomando suplemento, se exercitando, eu tenho que te falar uma coisa: não é a sua idade, mas são hábitos invisíveis que estão inflamando o seu corpo, travando o seu metabolismo, impedindo que você consiga perder peso. Nesse vídeo eu vou te falar 5 hábitos comuns que travam o emagrecimento na menopausa e como você resolve isso. E no final você vai conhecer um método que já ajudou centenas de pacientes minhas a desinflamar o intestino, recuperar a saúde e conquistar o corpo que elas sempre desejaram, mesmo depois dos 40 anos. Então, se você é nova aqui no canal, já se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdos aqui sobre emagrecimento e saúde intestinal para mulheres acima dos 40 anos, que estão no climatério e na menopausa, certo? Então vamos ao primeiro hábito comum que está te travando e provavelmente você comete ele, que é comer só quando tem fome. Por que esse hábito ele trava você de emagrecer? Bom, é muito comum, né, que ao longo dos anos você teve essa cultura de comer 3 vezes ao dia e conforme a correria da vida foi acontecendo, você meio que foi reagindo apenas às sensações que você tinha, né, de fome, desejo. Mas veja, uma coisa que você tem que saber é que o nosso organismo, o nosso corpo, ele adora rotina. O nosso corpo, ele é totalmente a favor de uma, de uma sequência de hábitos, e aqui eu vou falar de refeições, alimentações, que facilita ele de desempenhar as suas funções. Ou seja, quando você só come quando tem fome, o que tende a acontecer quando a gente olha para o dia? Você muitas das vezes pode não ter fome no teu café da manhã, você pula o café da manhã, ou seja, você prolonga o jejum, né, o estado de inanição de comida. Chega no almoço, o que acontece? Você tem mais fome. Quando você tem mais fome, todos os seus sentidos, teu paladar, teu olfato, ficam mais aguçados. Então, você tende a ter mais vontade de comer, mais desejo por comer. A tua fome, né, o hormônio de fome, quando está muito alto, muito elevado, ele começa a alterar toda a química do teu corpo, gerando mais sensibilidade, fazendo com que você se torne mais, você coma, vamos dizer assim, né, você esteja num estado muito mais emotivo. É só você pegar um animal e deixar ele com fome, ele fica mais nervoso, né, ele fica num estado completamente alterado. E nós somos assim também. Então, todo o teu comportamento aqui, ele fica mais levado ao emocional. E muitas das vezes, nós não temos uma organização alimentar e faz com que a gente faça o quê? Coma o que tem. Coma o que tem, o que está disponível, coma aquilo que é mais saboroso. E aí, quando você está nesse estado, você vai sempre comer coisas mais gostosas, coisas mais calóricas, coisas mais inflamatórias e em grandes quantidades. Então você provavelmente já se pegou, comeu pouco no café da manhã, ou então não comeu no café da manhã, chegou no almoço e comeu demais. Outra situação que acontece muito é você come no almoço, não come nada a tarde inteira, seja porque você não tem fome, seja porque você trabalha demais, tem uma rotina muito corrida, e aí você não para se observar, você nem sente fome porque a tua cabeça está voltada para aquelas coisas que você está fazendo. Quando chega a noite, que você relaxa, que você acaba com toda aquela tensão do dia, é onde a manifestação daquele hormônio, né, que foi se acumulando ao longo do dia de fome, vem à tona e você come igual uma capivara raivosa. E você sai comendo tudo que vem pela frente. Então, você vai ter um excesso calórico sendo consumido nessa condição de comer só quando tem fome. Você vai tender a ter escolhas mais inflamatórias, mais palatáveis. E tudo aquilo que é mais palatável tem açúcar, ou tem muita farinha, ou tem muita gordura, ou a combinação de todos esses elementos, né? Ou seja, você tem um potencial inflamatório acontecendo. E quando você tem aí eu vou falar, essa rotina alimentar desequilibrada, você também desequilibra todo o teu organismo, porque ele vive numa flutuação.
ele basicamente fica assim, né, ao longo do dia. Pulei o café da manhã, muito hormônio de fome. Comi demais no almoço, pouco hormônios de fome liberados. Fiquei a tarde toda sem comer, quando chega no jantar, muito hormônio de fome e saciedade. Isso vai alterando todo o teu metabolismo, enfim, vai inflamando o teu corpo, vai aumentando a gordura corporal, gera toda uma alteração que vai impedir você de emagrecer. Então, pular, na verdade, né? Comer não, comer só quando tem fome é um hábito invisível que muitas das vezes passa despercebido. Muitas das pacientes que eu atendo, quando chegam para mim, têm esse hábito e elas nem imaginavam que isso era um problema, tá? Bom, o hábito seguinte agora, ele é um hábito que eu considero que mais aumenta a barriga. Mais aumenta a barriga, você vai entender por quê. Mas esse hábito é literalmente você beliscar ao longo do dia. O que é beliscar ao longo do dia? E, caramba, eu já atendi uma paciente uma vez que ela falava assim, Lucas, eu como uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Eu, caramba, uma vez ao dia? Eu só almoço. Eu só almoço. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, cara, será que ela faz jejum? Então, você faz jejum, ela... mais ou menos. Eu não sinto fome de manhã, aí chega no almoço, eu já tenho um pouco mais de fome, então eu como, né? Eu aproveito e como um prato bem completo, um arroz, um feijão, proteína, boto bastante salada, legumes. Depois, eu não sinto fome. E aí, vou fazendo as coisas da minha casa. Era uma paciente já aposentada. Só que ao longo da conversa, eu comecei ela começou a trazer informações que muitas das vezes quando a gente não tem um conhecimento, então quando a gente não está muito presente, a gente não percebe. Que ela tendia a comer uma frutinha aqui, uma frutinha ali, às vezes tinha uma bala, ela comia uma bala. Ou seja, ela beliscava com frequência ao longo do dia. Só que na percepção dela, esse tipo de comportamento não tinha nada demais. Ah, é só uma fruta, fruta é saudável. Às vezes aquela bala, é insignificante, né? Uma balazinha, não tem nada demais. Isso é uma falta de conhecimento que impera na nossa vida e a gente meio que negligencia esse tipo de comportamento. E qual é o problema quando você vai beliscando ao longo do dia? Bom, no final das contas, você vai ter um maior excesso calórico, né? Então perceba que eu estou trazendo aqui elementos que vão estar sempre colocando você para comer mais, ou seja, no final das contas, se você come mais do que você gasta, você vai estar sempre acumulando gordura, aumentando o peso, ou até mesmo você vai estar sempre num patamar que você não perde peso. Isso é muito comum em mulheres que falam assim, Lucas, meu peso não desce. Por quê? Porque há esses hábitos, né, invisíveis, principalmente o de beliscar, faz com que você está sempre consumindo um pouquinho mais de caloria, e no final do mês, cara, você está lá na mesma coisa que você está gastando. Logo, você não perde gordura. Então, esse tipo de comportamento vai também conduzir você a ter esse excesso calórico que você não deveria consumir e você nem percebe, porque ele vai de grão em grão, a galinha enche o papo. É basicamente isso. Mas tem um outro ponto aqui que está mais relacionado à eficiência da queima de gordura do corpo. Veja, por que a gente tem um intervalo? Né? Por que a gente dá esse intervalo de tempo para comer cada refeição? Existem vários motivos aqui, mas eu quero focar no motivo da queima de gordura. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma refeição, tá? Vamos pegar ali o café da manhã. Você toma um café da manhã completo, você vai ter ali, vamos botar aqui, um tempo de digestão, ou seja, o tempo de você quebrar os alimentos, absorver os nutrientes e distribuir esses nutrientes, vamos botar de 2 horas. Vamos botar assim, 2 horas, tá? Cada tipo de alimento, a forma que você come vai interferir, mas vamos botar que 2 horas levou o tempo. Beleza. Depois de 2 horas, como que está o seu organismo? Vazio. Obviamente, né, quando eu falo organismo, vamos falar corretamente. Como que está o seu estômago e o seu intestino? Ou seja, o seu trato gastrointestinal. Seu trato gastrointestinal é tudo que envolve a sua digestão. Está vazio. Porque já deu tempo de digerir, se mover e esvaziar do intestino e do estômago. Nesse momento, quando o seu sistema gastrointestinal ele esvazia, há um sinal que é liberado a partir desses órgãos, tanto do seu estômago quanto do seu intestino,
dizendo que o corpo ele está vazio. Ou seja, não tem mais disponibilidade de glicose, ou melhor, né, não há glicose sendo disponível a partir desses alimentos que foi consumido. Já foi liberado, já foi utilizado. E, obviamente, quando você segue uma alimentação controlada para perder peso, você está sempre no que a gente chama de déficit calórico. Ou seja, eu consumo menos energia do que eu gasto. Então, o seu corpo, depois que recebe essa nutrição, ele utiliza, armazena, né, talvez ali, reserva de energia, mas quando você está nesse déficit calórico, ele não tem como armazenar, porque ele está sempre precisando de energia. Por isso que a gente coloca num déficit calórico. E no longo prazo, sempre vai precisar de energia. Então, quando esse estômago, esse intestino esvazia, o que, que acontece? Agora o corpo ele vai precisar usar a reserva de energia para disponibilizar a glicose. Porque a gordura armazenada é uma energia acumulada. Essa energia ela é transformada em glicose. A gordura é transformada em glicose. E esse processo só acontece quando você está nesse estado. O estado de quê? Vamos botar aqui, ó, jejum. Tá? Eu quero focar no jejum nesse momento do dia. O jejum que você faz de 12, às vezes 16 horas, esse é outro tipo, obviamente você fica sem comer, mas o que acontece aqui, se não for feito da forma correta, inclusive vou botar aqui um vídeo mostrando como que você faz o jejum da forma correta, tá? E lá eu falo o problema que acontece quando você não faz ele da forma correta. Mas são coisas diferentes aqui. Nesse momento, você está mais tendenciosa a queimar gordura. Então, no momento que você está ali, vamos botar aqui, ó, uma horinha. Né? Você tem uma horinha, porque a próxima refeição é daqui a uma hora. Você ficou 2 horas, tendo todo o processo digestivo acontecendo. Pronto, entrei no estado de jejum, vamos falar assim, e daqui a uma hora eu vou comer. Então eu comi a cada 3 horas, a cada 4 horas. Então você vai ficar ali de 1 a 2 horas nesse estado de jejum entre as refeições, queimando gordura. Olha que maravilha. Só que quando você come algo que tem caloria, seja uma bala, seja uma fruta, seja tomar um suco, qualquer coisa que tenha caloria, o que acontece? Ele entra no teu sistema, entra aqui no teu estômago, no teu intestino e libera o quê? Energia. Essa energia, quando é liberada, qual é a informação que ela transmite? Olha, tem energia disponível aqui. Naturalmente, o corpo ele para de usar a gordura e usa aquela energia mais rápido, que ela é mais disponível. Já está no formato de glicose. O outro estado, ele tem que pegar a gordura, é basicamente, falando de uma forma bem didática para você entender, tá? Conseguir imaginar isso. Mas imagina lá, tem lá a gordura estocada. Cara, eu preciso ir lá pegar aquela gordura. Preciso pegar, preciso cortar lá ela. Por isso que perder a gordura não é rápido, porque tem todo esse processo acontecendo. Então, o corpo tem que ir lá, identificar que precisa pegar a gordura. Pega a gordura, corta a gordura, tá? Cara, ó, mulher, eu tô falando isso aqui de uma forma bem didática, não é exatamente assim que acontece, mas é para você entender. Pegou, translocou, então tem que tirar de um lugar e para o outro e incinerar ela, queimar ela. Ao queimar ela, ela produz energia. Eu pego essa energia e utilizo. Percebe que não é um processo rápido? Agora, quando você come, a energia que vem do alimento, né, da glicose, do carboidrato, é rápido. Você está disponível. O processo é muito mais rápido. Então, o corpo, ele sempre vai preferir que você utilize glicose vinda do carboidrato, que já está disponível. A gordura dá muito mais trabalho. E a gordura está usando uma reserva que é uma reserva de emergência. Se eu não tenho comida, eu vou usar ela. Entendeu? Ele não gosta muito de utilizar essa reserva. Então, quando você belisca, acontece isso. Você também trava o teu processo de queima de gordura. Por isso que muitas vezes você come saudável, você até perde peso, mas esse peso não é gordura propriamente dita, ou grande parte desse peso não é gordura. E aí você fala assim, poxa, mas por que a minha barriga não diminui? Eu perdi peso, mas a minha barriga não está a mesma coisa. Porque isso está acontecendo. E aí você pode falar assim, mas Lucas, da onde vem esse peso? Por que ele baixa? Nosso peso, ele tem 3 variáveis. Água, músculo e gordura. E quando você tem uma perda de peso muito elevada num curto espaço de tempo, por isso que essas promessas que você vê na internet,
elas são meio falcatruas, né? De você perder 10 quilos em 30 dias. Porque para perder gordura, exige mais tempo. Agora, para você perder água, é assim. Talvez você já tenha tomado um diurético. Toma um diurético, no outro dia você perde 2 quilos, rapidamente. Só que você ganha também muito rápido. Essa oscilação de peso, que às vezes acontece de um dia para o outro, geralmente é água. E o músculo, ele dá trabalho para o corpo. Se você gera muita restrição de caloria, e por isso que dieta restritiva geralmente faz você ficar flácida, o que o corpo ele vai priorizar? Ele vai priorizar gordura, porque gordura é reserva de sobrevivência. Músculo, ele dá trabalho, ele precisa de energia para se manter vivo. Então a primeira coisa que o corpo ele vai fazer num processo de restrição severo é eliminar a musculatura. Tchau, vamos quebrar esse músculo aqui, a gente gera energia a partir dele e depois a gente se vira. Tá tudo certo. Então, isso é um ponto muito importante você entender, porque aqui é onde você começa a ter, muitas das vezes, esse comprometimento. Eu vejo várias mulheres, eu estava falando até com uma paciente essa semana, ela falou assim, Lucas, já vai fazer 30 dias, né, que a gente começou, ela falou, eu ainda não vi meu peso baixar. E aí eu falei assim, cara, deixa eu dar uma analisada, porque toda semana, dentro do meu protocolo, né, que é um acompanhamento de desinflamação, eu faço esse acompanhamento com as pacientes, e toda semana eu entro em contato com cada uma para saber se elas conseguiram executar, se elas estão tendo dificuldade. E aí eu cheguei e falei assim, cara, deixa eu dar uma olhada aqui na conversa para eu ver o que aconteceu. E aí teve uma mensagem que ela falou assim, Lucas, eu parei de ficar comendo aquela opção de amendoim que você passou, porque eu passo, né, as oleaginosas, as nuts, como uma opção de refeição, uma pequena refeição, porque eu não conseguia me controlar comendo só aquela quantidade. Eu acabei comendo mais do que eu deveria. Então eu preferi evitar. Ou seja, ela comeu mais do que ela deveria em alguns momentos. Obviamente, um alimento rico em gordura faz com que você tenha o quê? Um alto consumo calórico. E ela não estava conseguindo enxergar isso. Então, quando a gente não tem essa percepção, quando a gente não está presente para essas coisas, muitos hábitos como esses dois, como esses 5 que eu estou falando aqui para você, vai conduzir você a não conseguir perder peso, a inflamar o corpo, a ganhar gordura, como as situações que eu estou transmitindo. Inclusive, bota aqui nos comentários e me fala, desses dois que a gente já falou, comer só quando tem fome e beliscar, qual desses dois você já cometeu? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, segundo hábito, então, é comer. Comer não, é você beliscar. Vamos para o terceiro hábito? Terceiro hábito, ele é fatal porque ele está muito ligado à comida com o ambiente. Isso aqui gera um gatilho tão poderoso na tua cabeça que é capaz de você, sempre quando estiver diante daquele ambiente, você ter o mesmo comportamento, que é o quê? Comer na rua. Isso aqui é bem interessante. Eu quero fazer você pensar numa coisa que antes, quando eu tava, na verdade, quando eu estava produzindo esse roteiro aqui, veio esse insight na minha cabeça. Eu falei assim, cara, como é verdade? Mas, pensa comigo. Provavelmente você é mãe ou se você não é mãe, você vai conseguir mesmo assim entender esse insight, né? Porque a gente pode extrapolar isso para várias outras coisas. Mas, pensando no filho, sempre quando a gente está naquela fase, né, inicial, que a gente já pode levar a criança, né, o neném, o bebê para a rua, a gente leva o que com a gente? A gente leva tudo do bebê. A gente leva aquela mochilinha que vai ter fralda, né, vai ter tudo que ele precisa, caso ele faça cocô na rua, a gente troca, mas também tem o quê? A alimentação. Seja a mamadeira, seja a papinha, seja um biscoitinho, seja o que for. A alimentação da criança para quê? Para que ela não coma na rua. Porque muitas das vezes, ou ela não está preparada ainda, ela não pode comer na rua, então a gente tem que ter esse cuidado, ou determinado da idade, dependendo da idade, até mesmo os pais, eles evitam ficar dando coisa da rua, porque eles sabem que na rua a alimentação é muito precária. E não querem dar aquela alimentação precária para os seus filhos. E por que a gente não faz isso com a gente? Por que a gente não tem essa preocupação de começar a levar a comida para o trabalho? A nossa marmitinha para o trabalho. Os nossos lanches para o trabalho, ou seja, para onde for. Então essa é uma reflexão
que eu faço questão de trazer, porque ao ouvir comer na rua, você fala assim, ah, Lucas, mas eu não tenho tempo. Ah, Lucas, mas eu não consigo. Ah, Lucas, mas é muito difícil. Então, eu trouxe uma reflexão para você com relação a essa dinâmica da vida, que quando a gente vê que é prioridade, como os nossos filhos, a gente faz. Mas agora eu vou jogar uma outra realidade, que ela pode bater na tua porta, e ela bateu na porta de uma paciente, onde essa paciente, ela trabalhava num restaurante, ela era chefe de cozinha do restaurante, e, cara, chefe de cozinha, não sei se você sabe, mas é uma correria louca. Apesar dela ter, né, os seus ajudantes e tudo mais, é uma responsabilidade, uma correria muito louca. E essa paciente, ela teve uma fase da vida que ela descobriu que ela tinha um câncer. Justamente porque ela vinha tendo hábitos extremamente ruins, desequilibrados. Às vezes ela tentava comer saudável, né, se exercitava, às vezes estava acima do peso, dava um jeito lá para emagrecer, mas vivia nessa flutuação, nessa alteração. E um belo dia ela descobriu que ela estava com câncer. Ainda estava na fase inicial, e o médico falou para ela o seguinte, olha, ou você ajusta a tua alimentação e para de ficar comendo todas essas besteiras, ou você vai morrer. E naquele momento foi um choque de realidade, e ela falou, Lucas, ali eu mudei completamente, porque aquilo me deu um choque, aquilo foi um baque para mim, que eu não queria, né, perder a minha vida, eu não queria que aquilo progredisse. Então, eu comecei, ainda que todo aquele caos que eu vivia na cozinha, eu comecei a comer certo. Eu parei de ficar comendo os fast food, né, que o restaurante que ela trabalhava preparava hambúrguer na parte da tarde, enfim, ela deu um jeito e começou a comer do jeito que ela devia comer. Mais equilibrado, evitar determinados alimentos, principalmente carne vermelha, enfim, foi uma coisa específica. E ela falou assim, olha só que interessante, tem 2 pontos aqui de aprendizado. O primeiro foi o tempo, que ela arrumou um tempo. Segundo, ela falou, Lucas, durante o tratamento de câncer, eu ficava esgotada. Eu ficava extremamente cansada, mas eu não contei para ninguém no trabalho que eu estava com um câncer, que eu estava tratando o câncer. Eu literalmente fazia o que eu fazia o que eu tinha que fazer. E ela conseguiu se curar. E aqui é interessante porque toda mulher, e você é uma delas, tem um poder interior que quando você toma uma decisão, você consegue qualquer coisa. Só que, para isso, você tem que virar essa chave. E eu me perdoe estar prolongando aqui esse assunto, mas é porque se você não entende isso, você vai estar sempre igual cachorro rodando atrás do rabo. Você não vai conseguir sair de onde você está. Então, por que comer na rua é um grande problema? Porque, e vale ressaltar aqui, tá? Comer na rua é um problema quando você não tem uma intenção, quando você não tem clareza e quando você não sabe como fazer isso. Principalmente quando você não tem uma estrutura de rotina que te possibilite seguir uma alimentação sincronizada. Porque quando você está literalmente reagindo, acontece aquilo que a gente conversou no primeiro hábito, comer só quando tem fome. E como a gente já tem um padrão cultural de fazer café, almoço e janta, você faz o café da manhã em casa, muitas das vezes, almoço é sempre na rua, te facilita, e jantar, muitas das vezes você vai comer em casa. Ou então você às vezes nem come, às vezes você faz um lanche, ou quiçá você pede uma comida em casa, que é teoricamente comida à rua. E quando você come na rua, a gente falou dos gatilhos que você vai ter, né? Porque você tem uma infinidade de opções extremamente gostosas. Além dessas opções, você tem o próprio ambiente que ele é todo programado para fazer você comer mais. Obviamente, depende do tipo de restaurante, mas, por exemplo, se a gente for falar num Outback da vida, ele é todo construído para fazer você ficar cada vez mais lá dentro, perdendo a dimensão de tempo. Ficar naquele conforto, né? Beliscando, tomando uma bebida e conversando, happy hour, e você vai gastando, vai consumindo. E quando você vê, cara, passou. É igual o shopping. O shopping ele faz isso com a gente, né? Ele tira essa dimensão de tempo. A gente perde no tempo por causa dos estímulos. Então, aqui você
fica muito mais vulnerável a esse tipos de comportamento que vai fazer você comer errado, que vai fazer você comer, às vezes, por impulso, por estímulo. E tem mais. A comida da rua, ela tem que ser o quê? Saborosa. Além dela ser saborosa, ela tem que render, dependendo do restaurante que você come, principalmente em self-service. Ela tem que render. Então, é natural que, para deixar a alimentação mais saborosa, você vai ter mais gordura, você vai ter muito mais tempero industrializado, né, o famoso sazon, você tem muito desses produtos no alimento. Você tem, né, a introdução de substâncias, como, por exemplo, o bicarbonato de sódio no feijão, que dá o quê? Volume. E aí você está lá, muitas das vezes, achando que você está comendo saudável, mas você come um feijão que está cheio de bicarbonato, você come um arroz que está cheio de gordura, de óleo, não é nem azeite, é óleo que eles vão colocar. Você come um frango grelhado que está cheio de óleo também. Você come uma salada que, dependendo da salada, está cheia de molho. E aí você olha para o teu prato e você fala assim, poxa, eu estou comendo saudável. Só que quando você para observar a estrutura calórica, a estrutura nutricional daquilo para o seu organismo, é algo extremamente irritativo e calórico. Então você come, estufa. E aí passa a tarde inteira com aquele alimento lá no teu estômago, e você tendo azia, né? Você tendo um refluxo, e você, nossa senhora, tá pesado isso aqui. E aí você desequilibra mais o teu corpo, inflama mais o teu intestino. E você não entende. Obviamente, volto a repetir, quando você aprende a comer na rua, você consegue minimizar muito desses efeitos. Eu vou deixar essa foto aqui, que essa paciente, quando me procurou, ela foi bem peculiar a situação dela, porque ela falou assim, Lucas, o almoço eu não abro mão de comer na rua. Eu, caramba, um desafio aqui para mim, mas vamos lá, por quê? Ela falou, por quê? A hora do almoço é um momento que eu tenho com meu noivo. Acho que na época era noivo, na época era noivo já. Com meu noivo. Então a gente se encontra, a gente almoça junto, e aquele é o nosso momento. E se eu não almoçar, né, se eu levar de casa, eu não vou ter aquele momento do jeito que a gente sempre teve, né? Aquilo já fazia parte da rotina dela. Então eu não estou disposto a abrir mão do meu almoço na rua. Beleza, não tem problema. Né? E eu falo assim, o acompanhamento personalizado, ele faz toda a diferença porque, cara, é personalizado. A gente já sempre arruma um jeito, adapta de uma forma. Inclusive, se você quiser saber mais como é o meu acompanhamento para te ajudar a desinflamar o intestino, melhorar a tua saúde e fazer você perder peso, aqui na descrição vai ter o link do meu WhatsApp para você falar diretamente comigo, tá? E eu te explico. E aí, o que eu fiz para ela? A gente, obviamente, fez todo o protocolo, né, para ela desinflamar, e nesse caso eu dei as orientações corretas para ela. Falei, ó, Thaís, quero que você faça dessa forma, né? Comece a trabalhar com esse tipo de combinação de alimentos para que você tenha um mínimo de efeitos irritativos que vão, de alguma forma, inflamar teu intestino, e a gente vai levando, não tem problema. Mas eu quero que você me prometa que você vai dar o seu melhor nas outras refeições. E assim ela fez, e esse foi o resultado dela. E foi um resultado fenomenal. Ela teve uma mudança muito drástica no quesito de saúde. Era uma mulher que vivia com dor de cabeça, vivia estufada, com gases, não perdia peso. A Thaís, ela chegava a fazer jejum de 15, 16, 18 horas e não resolvia. Inclusive, quando ela me conheceu, ela tinha acabado de fazer uma dieta do shake aí, que é a famosa. Ela tinha perdido peso, mas voltou a engordar tudo de novo. Ou seja, só inflamou mais, só prejudicou mais o emocional e o corpo dela. Então, comer na rua é um hábito que pode sim te prejudicar, te inflamar e te travar de emagrecer, por todos esses motivos que eu trouxe para você, mas que se você, por algum motivo, não consegue levar o seu almoço, né, ou não está disposta a levar, como essa minha paciente, você precisa aprender como que você come na rua, e é justamente dentro do protocolo que eu trabalho essas questões também. Não só de direcionar, mas de ensinar, de mostrar o que precisa fazer. Né? Isso acontece tanto em aspectos de comer na rua, viagem, final de semana. A gente trabalha muito nesses elementos de ensino. Cara, o que você tem que fazer aqui? Então, se você quiser de fato acabar com esses hábitos, ter totalmente um protocolo personalizado, eu sugiro que você vá lá na descrição e entre em contato para que eu possa te explicar melhor e quem sabe a gente fechar esse protocolo, esse acompanhamento para você desinflamar o seu intestino.
Pronto. Então, falamos de comer só quando tem fome, beliscar durante o dia, comer na rua, tá? Vamos falar de um hábito aqui, o penúltimo hábito, ele é um hábito que é muito simples. Cara, assim, é de matar esse hábito. Por quê? Ele é simples. Ele afeta 95% das mulheres. E eu posso dizer que, vou falar 80% delas não sabem o quão importante é esse hábito e o quanto impacta no processo de emagrecimento e na inflamação intestinal, que é beber pouca água no dia. Quantos litros de água você está bebendo hoje, mulher? Bota aqui nos comentários. Quantos litros de água você acha? Vamos botar assim, acha, né? Que às vezes você vai num copo, às vezes você nem sabe, mas quantos litros de água você acha que você bebe? Tem muitas mulheres que, acho que grande parte, fica se baseando nos 2 litros. Lucas, eu bebo 2 litros, 2 litros e meio. Tem umas que falam assim, nem 1 litro eu bebo. Meu Deus do céu, quando eu pego essas pacientes, eu falo, meu Deus, mulher, você está desidratada. Você tem ideia do que você está fazendo com o seu corpo? Veja bem, vamos falar por que a água, ela trava. Só para você conectar os pontos, você não consegue ficar, ou melhor, você não consegue sobreviver mais de 48 horas desidratado, sem água, literalmente. Então a gente vai pegar um estado, obviamente, extremo, você não tem acesso ao alimento, você está desidratando, passou de 48 horas, a chance de você morrer é grande. Seu corpo ele não sobrevive. Até porque mais de 70% do seu corpo é água. Então ele vai entrando no estado de colapso. Ele desidrata por dentro, ele entra num estado de colapso. Os órgãos eles não conseguem trabalhar, o teu coração ele para. É basicamente isso que acontece. Então, se eu não consigo ficar mais de 2 dias desidratado, porque eu morro, a gente consegue conectar um ponto e falar, cara, isso é muito importante para mim. Né? Isso é muito importante. E isso influencia tudo, inclusive a sua perda de peso. E o grande erro aqui é você ficar preso aos 2 litros. Porque 2 litros é a quantidade mínima de água que uma pessoa saudável deve beber. E quando a gente fala de uma pessoa saudável, é uma pessoa que está dentro de um patamar de peso, por exemplo, ideal. Só que quando a gente olha hoje para a população, mais de 60% são obesas. E se você está aqui, provavelmente você está acima do peso. E se você está acima do peso, você tem uma inflamação. Se você está acima do peso, você tem um corpo desequilibrado. E se você não bebe água, você tem um corpo ainda mais desidratado. Ou seja, por conta da condição que você se encontrou hoje, você precisa beber mais de 2 litros de água. E existe uma conta que eu gosto de fazer que fala exatamente a quantidade de água que você tem que tomar. Que é o quê? Essa conta, ela vai, você pode até encontrar às vezes na internet isso, ela vai de 40 ml a 45 ml de água por quilo. Então você vai pegar o teu peso e vai multiplicar por 40 a 45. Tá? Então se você pesa, por exemplo, vamos botar 100 quilos, você vai ter que beber de 4 litros a 4 litros e meio. Só que eu gosto de jogar um pouco mais para cima, para 50 ml de água por quilo. Por quê? Veja bem, um corpo inflamado é um corpo inchado. Já tem mulheres que, por natureza, ou até mesmo por uma questão da própria idade, da oscilação hormonal, já se sentem muito mais inchadas do que o normal. Então você junta a inflamação que já existe no corpo, uma alimentação que está inflamando e esse fator hormonal ou fator genético. Ela precisa de beber mais água para aumentar a capacidade do corpo de eliminar esse excesso de líquido retido. Esse excesso de substâncias tóxicas, inflamatórias, que vão gerando esse inchaço. Então, quando você aumenta um pouco mais a quantidade de água, em vez de você beber 4, você bebe 5 litros, obviamente falando aqui num peso de 100 quilos, você potencializa esse peso, essa eliminação de líquido. E tem estudos mostrando que 5% do peso das pessoas que têm um sobrepeso, que têm uma obesidade, 5% desse peso é água. Ou seja, quando você aumenta o teu consumo de água, nesse padrão que eu estou falando, de 40 a 50 ml de água por quilo, você tem a capacidade, olhando para uma pessoa de 100 quilos, de perder até 5 quilos de água, de retenção, de inchaço. Olha só que doideira.
E, obviamente, quanto mais você vai perdendo peso, menos água você vai ter que tomar. E eu sei que agora pode ser uma coisa absurda, né? Até porque tem pessoas que falam assim, nossa, Lucas, é um absurdo beber água. É muita água. Bom, eu vou ter que trazer aqui um ponto de mentalidade. Me perdoe por isso, mas esse canal aqui ele é um canal que é para pessoas maduras. E, infelizmente, pessoas que não estão preparadas para essa profundidade, eu sei que sai agora desse conteúdo, mas saiba que você sempre vai ficar na superficialidade buscando dicas e conteúdos rápidos. E aqui o meu intuito é te ajudar a mudar de vez por todas, mudar a tua vida, a tua saúde e o teu corpo. Eu preciso trazer essa reflexão com você para que você comece a ter mecanismos para virar essa chave em algum momento. Talvez não seja agora, mas essa semente que eu vou dar para você, essa reflexão, em algum momento vai fazer sentido e essa chave vai virar. E aí eu tenho que trazer novamente situações que podem acontecer com você e naquele momento que acontecer você vai ser obrigado a mudar. E não tem nada pior quando a gente é obrigado a mudar. Que é o quê? Se você começa a ter um problema renal, se o teu rim para, ou você perde metade da eficiência do teu rim, o que você vai ter que fazer? Beber água. Não tem jeito. Você vai ter que beber água. E todas as reclamações que hoje você pode estar trazendo, né, as queixas ou as justificativas para você não fazer, elas vão ter que ser deixadas de lado obrigatoriamente, ou senão, obviamente, você vai ter um problema muito mais grave. Eu acredito que você não gostaria disso. Porque o rim é o que filtra e o que elimina. Quanto menos água você toma, mais toxinas, mais substâncias vão se acumulando lá no seu rim. E quanto mais tempo aquelas toxinas, aquelas substâncias vão se acumulando, mais elas vão criando cristais. Esses cristais vão, obviamente, gerando todo um impacto naquele rim. Isso pode, né, gerar a famosa pedra no rim, que isso, nossa, é uma dor. Eu nunca tive, mas meu pai já teve. Já tive paciente que fala, Lucas, essa é uma das piores dores que tem, né? Inclusive falam que a dor é muito semelhante à do parto, uma dor muito forte. E você fica submisso a isso. E esses cristais eles podem começar a inflamar cada vez mais esse rim e você pode vir a ter um problema renal, uma falência renal. Então a água, ela não só vai hidratar o teu corpo, te ajudar a eliminar essa retenção de substâncias tóxicas, de líquido retido, vai favorecer todo o teu processo metabólico, né, do teu metabolismo hormonal, do teu intestino, para você conseguir evacuar com facilidade, para você eliminar as fezes com total tranquilidade, mas também vai trazer uma capacidade do teu rim se manter cada vez mais purificado. Ficar cada vez mais saudável e você ter uma vida plena. E eu trago esse hábito tão forte aqui porque, infelizmente, é um hábito que a gente não constrói, porque a gente não tem isso sendo falado, muitas vezes a gente mal tem conhecimento. Já peguei vários pacientes que não tinham ideia dos impactos que a água podia causar na saúde e no próprio emagrecimento. E quando eu falei, elas ficaram assustadas. Então é um hábito que eu sugiro que você comece a trabalhar. Vale ressaltar que essa hidratação, ela não vai sair de 1 litro para 5 litros, ou 1 litro para 3 litros. Ela sai de forma gradativa. Toda mudança ela tem que acontecer de forma gradativa. Tudo que eu estou falando para você aqui, eu não estou querendo que você mude de água para o vinho, até porque eu não faço isso dentro do meu protocolo. Eu não exijo que meus pacientes mudem de água para o vinho. A gente vai progredindo aos poucos. E isso ajuda demais no processo de você conseguir manter e melhorar cada vez mais. Tá? E agora, o último hábito aqui, que inclusive tem muita relação com o primeiro, é você pular refeições. É você pular refeições. Tem muita semelhança, mas acontece em situações diferentes. Pular refeição é um grande erro que você comete, isso falha muito o teu processo, porque você novamente entra em um desequilíbrio comportamental, esse é o primeiro ponto, e um desequilíbrio hormonal e metabólico. Tá? Esse termo metabólico eu sempre estou querendo dizer o metabolismo. Isso acontece muito, por exemplo, no final de semana. Então você às vezes pula o café da manhã e já vai direto para o almoço, ou você almoça demais, pula o lanche da tarde, só vai jantar, ou às vezes você pula o jantar também, não come mais nada. Mas pular a refeição, porque isso já é uma coisa intencional. Diferente do comer só quando tem fome, já é uma coisa mais reativo, emocional. Cara, eu só como quando eu tenho o instinto da fome. Agora, pular, eu tô tendo a consciência e falo assim, não vou fazer o café da manhã hoje não.
Não, não vou almoçar não porque eu comi demais no meu café da manhã. Não, não vou jantar não porque eu não quero engordar. Você tem uma certa intenção, uma certa consciência. E esse ato de pular, ele começa a gerar um costume comportamental de você estar sempre tendo um comportamento compensatório. Comi demais no almoço porque foi um churrasco. Pulei meu lanche da tarde. Ah, pulei meu jantar. Né, a última refeição, vamos falar assim. Ah, sei lá. Não, aí entra naquele exemplo, não estou com fome, então pulo o café da manhã. Isso, de uma certa forma, é uma intenção. Ah, teve uma paciente que eu atendi que ela falou assim, Lucas, às vezes eu deixo de almoçar por causa do trabalho e só vou comer em casa. Veja, ela pulou o almoço. Porque ela não queria parar o trabalho e ela poderia, numa tranquilidade, parar o trabalho. Ela não queria parar o trabalho e ela pula a refeição. O que acontecia? Ela chegava em casa morrendo de fome. Durante o próprio trabalho, durante o próprio momento ali do almoço, né, vamos falar de meio-dia, 2 da tarde, ela tinha fome. O que ela fazia? Ela entrava num hábito. Veja que todos esses hábitos têm uns gatilhos com outros. Beliscavam. Às vezes comia, né, tinha sei lá, um chocolate, alguém oferecia para ela um pouco de nuts, né, de castanha, às vezes uma bala, ela comia. Porque estava com, de uma certa forma, mais faminta, estava com mais fome, estava mais sensível. Mas ainda assim, como ela não comia nada, ela beliscava, cara, quando ela chegava em casa à tarde, estava morrendo de fome. E aí entra naquele ponto que a gente conversou. Então, pular a refeição é uma coisa muito ruim que você pode fazer se você hoje está na menopausa querendo emagrecer. Isso vai te inflamar de uma forma indireta e acaba com o teu resultado, de uma certa forma. Tá? Então, mulher, se você se identificou com 2 ou mais desses hábitos, eu quero te falar que isso está sendo um problema para você. É como se fosse uma pedra no seu sapato. Ela te incomoda. Só que, se você não tirar, ela vai gerando uma pequena ferida. Porque você está tão acostumado com aquela pedra, mas ela vai gerando uma ferida por causa da pressão no pé. Feridinha, 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 quando você vê, está um feridão. Isso é o que acontece com o teu emagrecimento. São hábitos que vão te travando, emagrecer, travando. Às vezes você perde um pouco de peso, volta. Perde um pouco de peso, perde peso, mas não perde a barriga. Você tá com ele sendo manifestado no seu dia a dia, só que por trás, de uma forma invisível, está inflamando o seu intestino. Está inflamando o seu corpo. E foi justamente pensando nisso que eu criei o protocolo DDR. Porque é um protocolo que, obviamente, desinflama o seu intestino. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pacientes é: o protocolo ele vai te dar tudo o que você precisa para desinflamar. Combinação dos alimentos da forma correta, as estratégias para potencializar o processo de desinflamação, desintoxicação, restauração do intestino. Vamos trabalhar nas quantidades exatas que você precisa comer para potencializar a sua queima de gordura. Você vai ter tudo. Tudo. Só que isso aqui é a ferramenta. Para você conseguir desinflamar de verdade, você vai precisar pegar essa ferramenta e aplicar corretamente. Ou seja, vai precisar construir novos hábitos. E é justamente que vem o plus, o acompanhamento. Onde eu não só te dou eu construo toda a ferramenta personalizada para a tua realidade, mas eu te ajudo a aplicar essa ferramenta conforme as suas necessidades, conforme as tuas condições, conforme as tuas dificuldades, a gente vai ajustando isso semanalmente. Semanalmente. Como eu falei, eu tenho esse acompanhamento semanal com os pacientes. E a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. E, obviamente, assim eu consigo também identificar outros, de repente, possíveis hábitos ou hábitos que são mais detalhados em coisas mais específicas que vão também minando. Enfim, todo um processo personalizado. Então, se você tiver interesse em resolver esse problema de inflamação, emagrecer, melhorar a tua saúde com um profissional que vai estar ao teu lado, pegar na sua mão, link na descrição, só você entrar em contato comigo lá no WhatsApp, que eu vou te mostrar como que é na prática, como que a gente pode começar esse trabalho, os valores, e se fizer sentido para você, será um prazer te ajudar nessa jornada. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se fizer sentido, clica no curtir, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, está na menopausa, não consegue emagrecer, e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.